Estamos no ano de 2025 depois de Cristo, segundo a contagem do calendário gregoriano, aquele que domina o Ocidente e acabou sendo adotado como padrão em boa parte do planeta. Esse calendário traz uma divisão clara do tempo entre o que chamamos de antes de Cristo e depois de Cristo, mas é evidente que nem sempre foi assim. Durante séculos, as sociedades antigas usaram outras formas de organizar o tempo, pois nos tempos anteriores a Jesus seria impossível basear-se em um acontecimento que ainda não tinha ocorrido. Mesmo depois do nascimento de Cristo, ainda demorou bastante até que esse marco se tornasse a principal forma de medir os anos. Isso levanta questões interessantes. Como os povos antigos marcavam os anos? Será que o cálculo que hoje utilizamos para definir o nascimento de Cristo é realmente exato? Seria possível que Jesus tenha nascido em outra data diferente da que usamos como referência? Antes de existir a noção de era cristã, diferentes povos criaram métodos próprios para contar o tempo. Um dos mais antigos consistia em relacionar cada ano a um grande acontecimento marcante, como uma guerra, uma colheita excepcional ou mesmo uma seca devastadora. As pessoas diziam que certo fato havia acontecido no ano da fundação de um templo ou no ano da grande vitória militar. Esse modelo funcionava bem em nível local, mas era frágil porque dependia da memória coletiva e de eventos que nem sempre faziam sentido fora da comunidade. Outro caminho adotado foi o de associar a passagem dos anos ao governo de uma autoridade. Os atenienses, por exemplo, nomeavam os anos conforme os arcontes que exerciam funções anuais. Emiroma usava o nome dos cônsules. Em reinos maiores, como o persa ou o romano, a contagem seguia os anos de reinado de seus monarcas. A própria Bíblia faz esse tipo de referência, mencionando acontecimentos durante o 20º ano de Artaxerxes ou o 15º ano de Tibério César. Esse sistema tinha a vantagem de abranger regiões inteiras, pois ao citar o reinado de um imperador romano, povos de diferentes partes do império sabiam exatamente de qual época se tratava. Além disso, mesmo que alguns governos fossem curtos, na maioria das vezes eles duravam mais do que um simples ano, criando uma linha temporal mais estável do que as memórias locais de desastres ou colheitas. Havia ainda um modelo mais abrangente, que eram as eras. Diferente dos reinados, as eras nasciam a partir de um marco simbólico de grande importância e dele. Os anos iam sendo contados de forma contínua. Os gregos adotaram as Olimpíadas como referência. O primeiro registro foi em 776 a.C., e a partir daí os jogos serviram de base para datar acontecimentos. Tucídides e outros historiadores utilizavam esse recurso, dizendo que certo evento ocorreu no primeiro ou no segundo ano de determinada Olimpíada. Já os muçulmanos estabeleceram sua era a partir da Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina, e até hoje o calendário islâmico segue essa contagem. Os judeus, por sua vez, criaram uma era ligada à criação do mundo, contando a partir de Adão, pelos cálculos antigos. A criação teria ocorrido em 3761 a.C., embora outros estudiosos cristãos mais tarde tenham chegado a números diferentes. Eusébio de Cesareia calculou 5200 a.C. Newton fez suas contas e chegou a 3998, e o bispo James Ussher popularizou a data de 4004 a.C., impressa inclusive em muitas edições bíblicas inglesas e que acabou influenciando gerações. Esses exemplos mostram que cada sociedade procurou se organizar a partir de marcos que considerava relevantes. Chegamos então à era cristã. É comum
ouvir que Jesus dividiu a história ao nascer. Mas isso é mais mito do que realidade. Os primeiros cristãos continuaram usando métodos tradicionais. O Novo Testamento nunca fala em antes ou depois de Cristo, mas sim em anos ligados a governantes, como o reinado de Tibério. Durante séculos, isso continuou sendo a norma. Somente mais tarde surgiu a ideia de usar o nascimento de Jesus como ponto de referência. O primeiro a propor isso foi Dionísio, chamado de Exíguo. No século VI, sua missão era calcular tabelas para definir a data da Páscoa em diferentes anos. Como não gostava de usar a era de Diocleciano, um imperador que havia perseguido cristãos preferiu adotar como ponto inicial o nascimento de Cristo. Ele fez cálculos a partir de cronologias conhecidas e definiu o que seria o ano 1 da encarnação. Mas é importante lembrar que isso era apenas um detalhe em meio ao trabalho de computar ciclos pascais. Não uma tentativa de reescrever toda a cronologia, foi apenas com o monge Beda no século VIII que a prática começou a ganhar peso. Ao escrever a história do povo inglês, Beda adotou com frequência a expressão Ano do Senhor, e passou a organizar sua narrativa segundo essa lógica. Outros estudiosos o seguiram, mas ainda por muito tempo. Esse critério conviveu com outros. A verdadeira consolidação só viria séculos depois. Com a imprensa no século XV, ao multiplicar livros e registros, foi necessário padronizar datas, e a contagem cristã se impôs, o Concílio de Trento e a reforma do calendário pelo Papa Gregório XIII no século XVI. Reforçaram definitivamente essa prática. A partir daí, o antes e depois de Cristo se tornou o padrão mais aceito, espalhando-se não apenas pelo mundo cristão, mas também por outros lugares, graças à influência europeia, ao comércio e às trocas culturais. Contudo, permanece a questão: será que Jesus nasceu mesmo no ano que Dionísio calculou? Muitas fontes sugerem que não. Tertuliano dizia que Jesus nasceu no ano 18 depois de Cristo. Clemente de Alexandria calculava 3 antes de Cristo. Eusébio falava em 2 antes de Cristo. O Evangelho de Mateus aponta para um nascimento antes da morte de Herodes, que se deu em 4 a.C. Lucas, por outro lado, liga o evento ao recenseamento de Quirino, realizado em 6 depois de Cristo. Ou seja, Jesus pode ter nascido tanto antes quanto depois do que chamamos de ano 1. Esse detalhe mostra como nossa cronologia é frágil e baseada em estimativas antigas. Diante dessa imprecisão e também da carga religiosa, muitos historiadores modernos passaram a preferir os termos era comum e antes da era comum. A ideia era neutralizar a linguagem e facilitar o uso em contextos acadêmicos e multiculturais. Em inglês, BCE e CE se tornaram padrão em universidades, mas no fundo nada muda, porque o marco inicial continua sendo o mesmo. O cálculo feito por Dionísio, o que se troca é apenas a forma de nomear, não o conteúdo. Mesmo assim, a proposta foi adotada em regimes ateus, como a União Soviética e a China comunista, que buscavam apagar referências religiosas. Autores judeus também passaram a preferir essa forma, por não reconhecerem Jesus como Senhor. Na prática, para a maior parte das pessoas, antes e depois de Cristo ainda soa mais direto e compreensível. Já nos textos acadêmicos, BCE
ICE tem se tornado convenção, mas ambas as formas revelam que dependemos de um marco construído culturalmente e não de uma precisão científica. A chamada Era Comum não é neutra, pois nasce exatamente da mesma decisão religiosa de séculos atrás. Em resumo, o que temos hoje é o resultado de uma série de escolhas históricas. Em 2025, ao refletirmos sobre isso, percebemos que a contagem do tempo é sempre uma construção humana. Já usamos memórias de guerras, colheitas, reinados, Olimpíadas, a criação do mundo, a Hégira de Maomé e o nascimento de Cristo. Cada povo buscou organizar sua experiência segundo símbolos que julgava significativos. O que chamamos de ano atual nada mais é do que produto de séculos de ajustes, debates, disputas e decisões religiosas e políticas. O tempo em si simplesmente passa sem precisar dessas divisões, mas nós precisamos criar marcos para contar nossa história. Talvez o mais interessante seja justamente isso: entender que nossas cronologias são narrativas que dão sentido à vida coletiva. E mesmo que nunca saibamos exatamente o ano em que Jesus nasceu, o fato é que sua figura foi usada como ponto de partida para um calendário que molda até hoje a forma como o mundo inteiro se organiza.